E a gente recebe aqui no estúdio, a partir de agora, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, é a 13ª Região, TRT, 13ª Região, a desembargadora Hermenegilda Leite Machado. Boa tarde, desembargadora, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar logo pela participação do TRT hoje no lançamento dessa campanha, antes que aconteça, né? Que é uma campanha de prevenção à violência contra a mulher, mais uma campanha que se lança. O Tribunal Regional do Trabalho também teve sua participação hoje nessa solenidade, não é? Sim, interessante. Achei interessantíssima essa iniciativa da Prefeitura pelo seguinte, como você sabe, a violência contra a mulher, ela está cada dia mais aumentando e o tribunal não pode se furtar a isso, em que pese ser um tribunal destinado a julgar causas trabalhistas, mas ele também tem a sua vertente social. E a violência, ela está não somente nas mulheres, digamos assim, que esteja fora do trabalho nos lares, mas inclusive as situações de trabalhadoras que também sofrem violências. Muitas vezes tem casos em que a mulher, marido e mulher trabalham no mesmo lugar, por exemplo, e a mulher está sofrendo a violência e muitas vezes tem uma medida cautelar que é para ele se afastar. E aí tem outras implicações jurídicas. Eu estou só dizendo no que toca ao direito do trabalho, mas foi importantíssima. Por quê? Porque a violência, infelizmente, o machismo, ele está na base da estrutura do patriarcado. Então, mudar essa cultura é algo que não se muda da noite para o dia. Mas também você não pode desistir e dizer assim, eu vou cruzar os braços porque nada vai mudar. Não. Eu acho que são medidas pequenas como essa que vai fazer com que um dia a sociedade entenda que a mulher é um ser humano tanto quanto o homem e que merece o devido respeito. Então, isso também, o Tribunal do Trabalho, ele também tem as suas pautas sociais. Tanto é que nós temos o combate ao trabalho infantil, temos o combate ao trabalho análogo à escravidão, temos a campanha pelo trabalho seguro, ou seja, nós também temos as nossas campanhas de cunho social. E a violência contra a mulher é uma delas. Tanto é que no ano passado eu era vice-presidente, corregedora e também ouvidora da mulher. A gente até lançou uma cartilha sobre a violência. A gente abriu canais tanto para as servidoras como também para o público externo que possa, que necessitasse de um canal. Não é que a gente fosse resolver, digamos, para o público externo, não é que a gente fosse resolver o problema dela, mas nós seríamos ou somos um canal para levar essa denúncia aonde fosse necessário. Então, muito importante essa campanha que foi lançada hoje. Porque às vezes a violência contra a mulher ela fica silenciada, né? Muito. Seja por medo, por receio do próprio preconceito da sociedade. Né? E isso tem que ser dado o exemplo de dentro para fora, né? Do próprio ambiente de trabalho. Pois é, e o medo, ele assola, ele amordaça ou ele cala a mulher. Há mulheres que têm coragem de denunciar e há outras que não. E até por quê? Porque sofrem ameaças. E muitas vezes, se você está sofrendo ameaças, se você está sob pressão, por óbvio que você não vai chegar e não vai denunciar, porque você sabe que paga com a própria vida. Mas, assim, é necessário quebrar o silêncio. É necessário ver como o ditado popular que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, tem que meter sim, porque senão, se a gente não se mete, mais vidas vão sendo perdidas. Eu acho que a gente tem que meter a colher para tentar salvar essas mulheres. Verdade. Agora, a senhora trouxe aí um gancho interessante na sua resposta, que é essa questão da mulher e marido trabalharem no mesmo ambiente de trabalho e ter uma medida protetiva contra o marido. É uma situação complicada? A senhora já se deparou com alguma dessa na prática, em algum julgamento? Aqui não, mas assim, em estudos de casos no nosso país, aqui a gente já teve casos sim. Agora aí, e foi uma situação que gerou muito debate alguns anos atrás, pelo seguinte, marido e mulher estão no mesmo local. Tem a determinação para que ele fique afastado, essa medida protetiva, para que ele se afaste, fique distante dela. Certo. E aí, como porque fazer? Se ele não for, também ele é demitido, e aí, né? Até porque a situação fica o seguinte, aí a medida protetiva é para que ela se afaste e a discussão maior foi quem arcaria com o pagamento desses salários. Então, o STJ já decidiu que quem deve arcar é a Previdência Social, porque na hora que ela sofre uma violência doméstica, ela inclusive passa a ter um CID, um número, um código, onde ela vai ter um benefício na Previdência Social. Um código específico ali, né? E não é exatamente uma estabilidade no emprego, não é exatamente assim uma garantia no emprego. Ela terá durante 6 meses, que
a lei não diz se pode ser prorrogado, mas eu entendo que dependendo da gravidade do problema, esse prazo pode ser prorrogado, porque muitas vezes o problema não se resolve em 6 meses. Então, se é ela que tem que ser afastada do trabalho porque o agressor está ali e ela vai ficar prejudicada e não receber o salário, não, então depois que o STF não, o Superior Tribunal de Justiça deu essa decisão, então já foi incluído, já houve um ato, não lembro agora se foi lei, se foi decreto, que já incluiu lá no rol dos benefícios sociais, para que a mulher que esteja afastada do trabalho por conta de uma medida protetiva, então ela recebe o benefício social. Certo. Agora sim, ela pode voltar, se ela volta no outro dia, quando eu digo garantia no emprego, é que se retorna depois daquele prazo, o patrão pode dispensá-lo. Infelizmente não existe a garantia no emprego. Isso. A senhora assumiu recentemente, ao lado de doutora Rita de Castro, a presidência e a vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Não é? Qual a linha mestra da gestão de vocês duas? Me parece que é a primeira vez que acontece isso no TRT, uma presidente e uma vice-presidente. Sim, nós já tivemos antes, mas assim, uma presidente e um vice-presidente. Sim, ou um presidente e uma vice-presidente, mas realmente, coincidentemente, eu sou a presidente e ela é a vice-presidente. E a gente está tentando seguir na linha do que o tribunal já vinha. A gente tem problemas estruturais que a gente está precisando rever algumas coisas. A questão da inteligência artificial a gente está estudando, porque não pode ser aplicado de uma forma irresponsável, tem que ser aplicado, a gente está estudando e vendo como aplicar e desenvolvendo os nossos próprios projetos, mas para que quando ele for adotado, ele o seja com responsabilidade. E nós já temos, inclusive, alguns para coisas pequenas, na distribuição do processo, porque, por exemplo, o PJ ele é um processo eletrônico. Certo. Então, isso já é feito praticamente por uma IA. Nós temos algumas pequenas IAs ou alguns pequenos projetos para atividades burocráticas, para atividades que ajudam no saneamento do processo. Agilizar a tramitação dos processos, das ações que correm, que é a segunda instância no caso, não é isso? O tribunal ele tem a primeira instância, que é onde o processo começa. E a segunda instância para onde vai depois que o juiz aqui dá uma sentença. E aí depois que ele dá a sentença, se as partes recorrerem, esse recurso vai para o tribunal e lá é uma decisão colegiada. Então, o nosso tribunal, que é um tribunal pequeno, somos 10, temos só 2 turmas compostas de 3 desembargadores e aí geralmente é um colegiado que decide. Claro, quando é um pedido liminar, a decisão é monocrática. Mas há, né, um momento de disruptura dessa relação de trabalho, né, muito por conta de alguns aplicativos até que apareceram, como aplicativos de transporte de passageiros, e essa relação, esse vínculo é muito precário, na relação do trabalhador, do que presta o serviço, com a empresa, que às vezes nem tem sede no Brasil, sede oficial. Tem uma filial lá, um escritório. Como é que fica isso? Pois é uma situação, essa pergunta ela é bem interessante, porque é uma pergunta que ela está sendo objeto de estudo nas universidades, nos tribunais. Nas universidades são vários os cursos que estão fazendo pesquisa, tanto a área de sociologia, de direito, todo mundo está pesquisando isso. Porque, na realidade, aqui nós tivemos aqui no Brasil uma socióloga, eu lembro só o sobrenome dela, que é Abílio, onde ela cunhou o termo uberização do trabalho. Certo. Mas eu já vi um outro autor, inclusive um colega meu lá do Rio Grande do Sul, onde ele cunhou a expressão plataformização, que eu acho mais interessante. Não estou desconsiderando o trabalho da socióloga, porque o trabalho dela é interessantíssimo. Mas quando ele diz plataformização, então ele tem uma maior abrangência. Sim. Quando ele diz uberização, mesmo que se refira à plataformização, não deixa de ficar vinculado a uma determinada empresa. E são várias as empresas, não são mais dezenas, são centenas. E aí, quando você falou dos entregadores, isso aí é apenas uma ponta, sabe, daquilo que a gente consegue enxergar. É um trabalho altamente precarizado. Só que quando também você vai por trás disso, há uma espécie de, não sei se de lavagem cerebral, não vou usar essa expressão não, mas quando as pessoas começam a colocar na sua cabeça que você é um autônomo, que você é dono do seu trabalho, que você é dono do seu tempo. Não deve nada a patrão. Que você tem toda essa liberdade,
tudo isso é um discurso que já vem sendo construído há algum tempo, onde você se vê hoje com ódio à CLT, acha que a CLT é a causa de todos os males, e de repente você se vê trabalhando 12, 13, 14 horas, não são todos, por óbvio, Sim. mas uma grande maioria. E aí o que você ganha é suficiente para você viver o dia. E aí você não tem como contribuir para a Previdência Social ou para fazer um seguro privado. E aí você sofre um acidente. Aí você pode perder a vida, ou perder um braço, ou uma perna. E aí, outro dia, como no meu discurso, eu até perguntei, mas foi chamando a sociedade para refletir comigo. Que sociedade nós queremos? Uma sociedade de inválidos e desvalidos? Porque esses jovens estão perdendo a vida, estão ficando inválidos. E não há nada que possa cobertá-los, não há uma cobertura social, entendeu? E aí o discurso da empresa, ou a defesa delas, é que não, é que elas são empresas de tecnologia, que isso não é uma relação de emprego. Não vou fazer muita diferença, embora haja diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. O que eu quero dizer é que ali há uma relação de trabalho e ele é subordinado. Ele é subordinado não por óbvio, não tem uma pessoa, um administrador, um gerente, um chefe de setor. Mas tem um CNPJ. Mas tem um CNPJ e tem um algoritmo atrás da máquina. Sim. Que está comandando a sua vida. É ela quem direciona o cliente para você. É ela que fixa o preço. É ela que, se você for mal avaliado, ela vai lhe dispensar. Uhum. Então, há uma relação de trabalho, é uma nova forma de relação de trabalho, extremamente precarizada, e eu penso assim que o parlamento, o nosso Congresso, deveria pensar numa forma de como assegurar direitos mínimos para essas pessoas. Porque se você vê, a maioria deles, a maior parte deles, é de gente jovem. Verdade. Então, daqui a pouco nós seremos o quê? Uma sociedade de velhos e uma outra parte da população, pessoas inválidas. Sabe? Então, esse tema ele requer uma reflexão. E quando diz que tem um CNPJ por trás, está dizendo que ali tem o quê? Que ali tem uma pessoa jurídica. Exatamente. E uma pessoa jurídica é o quê? Uma pessoa jurídica não adoece, uma pessoa jurídica não sente fome. Se for um CNPJ, se ela for uma trabalhadora, se for mulher, não vai poder engravidar, ou pode engravidar, mas não vai ter direito a uma licença maternidade. Nunca vão se aposentar, porque, afinal de contas, PJ, pessoa jurídica, como a gente sabe, ela é uma ficção. Não é, eu não sou contra, por exemplo, a figura da pessoa jurídica. Existe para as empresas. Elas são pessoas jurídicas e até uma pessoa individual. Quando eu falei exatamente isso, era da empresa, no caso da empresa, não do empregado. Pois é, mas na hora que o empregado tem um CNPJ e ele diz, porque eu sou um MEI, porque eu sou um PJ... Ok, meu amigo, tu está conseguindo contribuir, estás fazendo algum seguro. Fazer uma poupança. Pois é, tu tens quando chega um final de semana, você pode repousar, você tem direito a férias, sabe? Se você pode tirar uma licença quando você sofre um acidente. Ao que se sabe, ao que as pesquisas estão mostrando, é que boa parte deles, uma parte significativa, estão ficando aí totalmente a descoberto com a ajuda dos vizinhos, contando com a solidariedade dos vizinhos. Ok. Vamos fazer aqui uma pausazinha rapidazinha. A gente volta nessa entrevista com a presidente do TRT, a desembargadora Herminegilda Leite Machado. De volta com o Correio Debate, a gente retoma aqui a entrevista com a desembargadora Herminegilda Leite Machado, presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Estado. Com tantas mudanças na legislação trabalhista, com essa precarização de vínculos, com tudo isso, o TRT ainda está fazendo um trabalho de conciliação constante, permanente? Sim, Hermes, veja bem, a proposta de conciliação ou essa política da conciliação, ela existe desde que a CLT existe, desde 1943. Tanto é que antes as nossas sentenças seriam anuladas se eu não constasse nada que eu não tentei conciliar. Entendeu? Só que assim, nos últimos anos, aí sim, o CNJ tem estimulado a criação dos Sejuscs. A Paraíba, em 2011, salvo engano, criou o primeiro núcleo de conciliação e atualmente sim, aí essa política ela vem seguindo. Atualmente nós temos, eu quero falar em termos materiais, físicos, nós temos um Sejusc primeiro grau, que funciona lá no fórum, e agora eu estou ampliando, criando um espaço lá no tribunal para o Sejusc. Sejusc é o Centro de Conciliação, no segundo grau. E também vou abrir um espaço, um Sejusc, como a gente chama, lá em Campina Grande. Certo. E a gente tem projetos até de fazer uma certa itinerância, digamos, em algumas
do interior, ou mesmo aquelas onde não há uma vara do trabalho, mas onde há causas que as pessoas podem São quantas procurar. varas na Paraíba? Nós temos 27 varas. 27 varas. É. A senhora disse que são 10 integrantes. 10 desembargadores. Desembargadoras. Né? Quantos processos, em média, uma desembargadora fica? Olha, no ano passado nós tivemos uma média de quase 2.000 por desembargador. Por desembargadora? Sim. É uma média considerada alta para a justiça? É. Tanto é que o Tribunal da Paraíba, os tribunais do trabalho do país, nós temos 24 tribunais. Desses 24, tem aqueles que são considerados de grande porte, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Temos os de médio porte, como Recife, como Fortaleza, e os de pequeno porte, são esses dos estados mais pobres, por óbvio. Então, são os pequeno porte porque recebemos um volume menor. Mesmo recebendo um volume menor, dentre os tribunais de pequeno porte, nós fomos um dos que mais recebeu processos, tanto na primeira instância quanto na segunda instância. E aí, você pode me perguntar assim, mas saiu, salvo engano, saiu uma matéria na Folha hoje, criticando esse número exagerado de ações. Certo. Dizendo e criticando também que os juízes não estavam observando a reforma. Primeiro, a reforma foi feita de uma forma assodada. Ela não ouviu os principais atores. Quem tinha que ter feito isso eram os sindicatos, trabalhadores e sindicatos patronais. E não pessoas que se reuniram num determinado gabinete e chegaram e impuseram a reforma. Uhum. Veio uma decisão também do Supremo e disse que em relação à justiça gratuita. Porque, por óbvio, que se você só ganha, se você não tem condição, se você é um trabalhador, por óbvio que você... Tem como direito. era que você ia ser condenado a pagar o As advogado custas da outra parte? processuais, tudo. E os honorários de sucumbência. Porque muitas vezes, Hermes, você não perde o trabalhador, quando ele não ganha uma questão, muitas vezes ele tem o direito, mas por uma questão processual, digamos, ele perdeu. Ou pode ter havido uma prescrição, se ele não ajuizou no tempo devido, também ele pode perder. Ou ele não teve algo que era ele que deveria provar, então ele perde a questão. E aí, porque ele tinha o direito, mas por essas questões processuais, ele perdeu. Seria justo ele também pagar um honorário da outra parte, sabe? Aí o Supremo disse que não e que... Bom, ela estabeleceu lá as condições nas quais se pode deferir o benefício da gratuidade judiciária. Mas aí entendem que é por causa disso que existe um número exacerbado de ações. Mas, Hermes, da minha experiência, do que eu percebo, muitas vezes a pessoa vai na justiça, ela vai buscar aquilo que não foi pago no custo do contrato. Aquilo que muitas vezes o patrão diz, vá procurar seus direitos. Então, existe essa cultura. Se existe essa cultura, eu não posso estar dizendo que só um lado é que está fomentando a litigiosidade. Não, ambas as partes. Eu acho que faz parte da cultura do brasileiro esse fomento à litigiosidade. Eu acho que você não pode condenar e dizer que a Justiça do Trabalho está desrespeitando ordens do Supremo, que a Justiça do Trabalho não está observando a reforma trabalhista. Eu não posso generalizar e dizer, nós precisamos caso a caso, sabe? Não posso dizer, você perdeu uma questão por uma questão processual e você ser condenado por litigância de má-fé, porque você não conseguiu provar aquilo que você deveria provar. Não é nenhuma litigância de má-fé, né? Às vezes é desconhecimento mesmo da responsabilidade da prova, né? Pois é. Então, assim, eu acho que é uma questão de justiça. A gente é um país tão desigual. E outra coisa, não é a Justiça do Trabalho nem a CLT que impede o crescimento econômico, não. Não é nada disso. Você vê, a reforma foi feita com a intenção de, não, vamos fazer a reforma para que se crie mais empregos. E não foi isso que aconteceu. Agora que a economia está se levantando, está surgindo mais empregos. E há uma alta rotatividade nas empresas. E aí também, nessa crítica que eu vi, foi dizendo que o trabalhador faz isso porque ele quer, para receber o seguro-desemprego. Primeiro, para você receber o seguro-desemprego, existem pressupostos. Tem que ter X anos, que você não tem. Quando é a primeira vez, tem que observar quantos meses você trabalhou, se você já recebeu no ano anterior. Então, não é só isso, não é você falar de uma forma assodada, sem base em pesquisa, sem observar o que realmente aconteceu, para você dizer que a pessoa vai, que o trabalhador não quer ficar naquele trabalho porque ele já quer receber o seguro-desemprego. Não, há critérios para se definir um seguro-desemprego. Enfim, provavelmente, que se essa minha resposta chegar em algum lugar, vão dizer que eu estou criticando. Sim, eu estou fazendo uma crítica, sim,
podem criticar, mas o façam com base em fatos concretos, em dados. Não façam simplesmente porque você acha que é. Só no achismo. Fica ruim. Pois é. Ok. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente retoma essa entrevista com a presidente do TRT aqui da Paraíba. O Correio Debate está de volta e a gente retoma aqui a conversa nos estúdios com a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Estado. A gente está falando um pouco sobre essa relação do trabalhador quando precisa da Justiça do Trabalho, que recorre para conseguir um determinado direito. Em termos percentuais, como é que a justiça gratuita funciona no TRT? De 100 ações, de 100 processos, quantos vão para a justiça gratuita? Hermes, essa resposta eu vou ficar lhe devendo, porque como eu acabei de falar há pouco, eu gosto de dar resposta com base em dados. Certo. Mas é um número significativo, tem mais, em regra, tem mais deferimento da justiça gratuita do que indeferimento. Certo. Mas se você me perguntar em termos percentuais, aí eu tenho que ser honesta. Se há pouco eu falei que a gente tem que dar respostas com base em dados, e infelizmente eu não olhei esse dado antes de vir aqui para essa pesquisa. A senhora considera ainda que a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere que nós temos? Acho que sim, sabe? Eu acho que talvez por isso ela seja tão atacada. Porque realmente existe o princípio da celeridade que faz parte mesmo, desde que essa justiça foi criada, até porque salário representa alimento. Exato. Então ela não pode demorar, sabe? Então ela tem que ser, e aqui o nosso tribunal ultimamente, nós temos das 27 varas, nós temos 19 varas, salvo engano, que estão nos melhores rankings. Uma pesquisa que o CNJ faz, uma pesquisa não, um controle. E a gente está nesse primeiro quartil, que eles chamam, entre as melhores varas em termos de prestação judicional. E aí entra a celeridade também. Também. Em média, é quanto tempo o julgamento de uma ação que chega no TRT? Bom, como a gente precisa respeitar, porque depende, se de um lado tem órgão público, o prazo é maior. Quando é entre entes privados, o prazo ele é menor. Sim. Mas em 90 dias, nós temos casos de em 90 dias o processo já chegar a um recurso no tribunal. No ano que vem, a Justiça do Trabalho aqui na Paraíba completa 40 anos, não é isso? Ano. Este ano, é 2025. Já tem uma programação sendo preparada? Não, tem uma programação sendo organizada, porque o nosso tribunal ele foi criado uma lei em 1985. E ele começou a funcionar em 1986, mas a certidão de nascimento, digamos assim, é de 1985. Então, os 40 anos de criação do tribunal é este ano. Já foi feita uma comissão, o desembargador Volney está presidindo essa comissão para fazer essa organização. E aí a gente vai buscar o quê? A memória, sabe? Porque eu sou favorável que a memória seja sempre relembrada de tudo o que aconteceu, que a história não seja esquecida, sabe? Porque é conhecendo o passado que a gente compreende o presente e que a gente pode construir um futuro melhor. Então, tanto vamos resgatar a memória do que aconteceu nesses 40 anos, nós ainda encontramos, por exemplo, temos um advogado que ele atuou quando a Paraíba só tinha o que então se chamava junta. Na Paraíba só havia duas. Então, o Dr. Paulo Maia, que é o pai do desembargador. Não é o desembargador, é o pai, que ele tem 94 anos e ele tem uma memória fantástica, entendeu? E a gente está enciclopédia jurídica. Justamente. E além dele, a gente está procurando, temos advogados também lá em Campina Grande, que eles têm uma boa memória de tudo o que aconteceu. Então, essas pessoas vão nos ajudar a restaurar essa memória. Temos também lá muitas obras de arte que foram doadas na época, de artistas da terra. Então, tem um servidor lá que ele gosta muito de arte, eu já disse que ele vai ser o curador, para a gente também fazer uma exposição com essas obras de artes e contos, aliás, o que a gente puder para resgatar e comemorar. Juristas também, ou professores que passaram pela presidência do TRT, né? Sim. Mais recentemente, me lembro do professor Carlos Coelho, sim, né? Que deixou um legado também lá. Muito bom, professor saudoso. Saudoso não, porque ele nos deixou saudade, mas ele está em casa, se aposentou. Se aposentou. Está repousando, mas se estiver nos ouvindo, um abraço para ele. Tivemos também o professor Volney, Dr. Volney, desembargador Volney, ele também foi professor. O desembargador Biratã também foi professor, Paulo Maia também foi professor, o Paulo Maia, o desembargador. O desembargador, é verdade, enfim, é verdade. Agora, doutora Hermenegilda,
Qual o futuro da Justiça do Trabalho? Com tantas mudanças, com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, como é que a senhora imagina a atuação da Justiça do Trabalho? Eu não tenho assim como prever, mas olha, o que eu quero dizer para você, o direito do trabalho é um direito que nasceu junto com a tecnologia. Porque quando você vai estudar história, então você vê que não existia direito do trabalho quando veio a Revolução Industrial, quando vieram as primeiras máquinas. E mesmo quando vieram as primeiras máquinas, começou-se a luta pela conquista de alguns direitos. E aí, tanto a pressão de trabalhadores, junto com alguns políticos e alguns intelectuais da época, e eles vieram durante o século XIX, tudo na construção daquele direito. Então, eu associo o surgimento do direito do trabalho às tecnologias. E essas tecnologias, sempre que vieram, elas suprimiram alguns empregos e criaram outros empregos. Só que essa tecnologia que chegou agora, ela é bem disruptiva. Então, eu não parei ainda para pensar como será que ela vai ser utilizada. Vai. Todos os tribunais, pelo menos os tribunais do trabalho, eles estão bem adiantados no avanço com essa questão da IA. Eu acredito que ele vai suprimir alguns postos de trabalho, provavelmente. Mas talvez... Surgirão outras oportunidades, né? Porque cada tecnologia que veio suprimiu um posto, mas criou outro. Isso. Claro que ele nunca cria na mesma proporção. E os trabalhos mais precários, esses a gente sabe que infelizmente vão continuar sempre existindo, porque a máquina ela não substitui o homem no todo, né? De jeito nenhum. Então, assim, eu espero que ela resista, como ela sempre resistiu. Como eu falava há pouco para você aqui nos bastidores, a Justiça do Trabalho, a sua criação, houve uma resistência muito grande. Foi no meado da década de 30 que houve essa ideia de se criar a Justiça do Trabalho, quando se criaram outras instituições para a defesa do direito do trabalho. Mas ela só veio a surgir mesmo em 1941 e ela só veio integrar o Poder Judiciário com a Constituição de 1946. Certo. E ao longo desse tempo, vai uns ataques, depois reflui. Ataca, reflui. É um processo de resistência. Agora, a senhora, como operadora do direito, como é que a senhora vê essa questão? A senhora disse que precisa haver uma regulamentação dessa relação por parte do Congresso Nacional. Isso seria uma mexida novamente nas leis trabalhistas para se adaptar a esse avanço das tecnologias? Hermes, não necessariamente para se adaptar pelo seguinte, não para acabar com a CLT, porque nós vivemos num país de uma extrema desigualdade, onde nós temos ainda aquele trabalhador que quebra pedra, aquele trabalhador que está escavando ainda mina. E nós temos os trabalhadores que estão também atrás da tecnologia. Hoje, nós temos essa disparidade, nós não estamos na ponta, nós estamos, quando você vai observar o mundo do trabalho, ele é muito complexo, e você encontra todas as formas. Então, ele não vai, seria uma legislação específica para esses trabalhadores, exato, como a União Europeia já precarização desse vínculo de trabalho. Pois é, não vou dizer a União Europeia, como alguns países da Europa já o fizeram, salvo engano a Espanha, salvo engano também a Inglaterra. Então, asseguraram direitos mínimos a esses trabalhadores, que têm um direito, pelo menos, a um salário, que têm um direito a férias, alguma coisa assim. Não que seja necessariamente um seletista, mas um trabalhador ele sempre vai ser, sabe? Então, não tem como você deixar essas pessoas desprotegidas. E uma coisa eu digo, existem inúmeros projetos de lei lá no Congresso. Okay. Tem uns que são mais benéficos, tem outros que é o mais do mesmo, tem outros que precariza ainda mais, enfim, mas não sei te dizer agora, porque já faz um tempinho que eu li uma pesquisa sobre os projetos de lei que estão lá. Que afetam a Justiça do Trabalho de uma forma ou de outra. Desembargadora, obrigado pela presença aqui do Correio Debate nessa entrevista. Boa sorte na sua missão. Hermes, eu que agradeço, eu espero ter contribuído, ter esclarecido. E estou à disposição sempre que necessário. Acho que a gente tem que mostrar para a gente o que a gente faz e o que é possível melhorar. Contamos com sua presença aqui sempre. Obrigado. Muito obrigada.